quando notamos uma coisa que ou já deveríamos ter deixado de fazer, ou que deveríamos fazer e não a fazemos, quando isso acontece, porque eu calculo que é um desses hábitos, não? Há um hábito que ou a pessoa não está a fazer qualquer coisa que acha que deveria fazer, ou continua a fazer qualquer coisa que acha que já deveria ter deixado de fazer. Sim? É disso que se trata? Okay. É o hábito como forma de pensamento? Também pode ser. Pode ser o hábito na ação, pode ser na ação, pode ser na fala e pode ser só em termos de elaboração. Não pode ser só interno. Pode ser uma coisa que não chega a manifestar-se muito. Quer dizer, se tiver em pensamento, aquilo acaba sempre por ter manifestações exteriores de alguma maneira. Até pode ser por não ação. Imagina, a pessoa pode ter um hábito de dizer, eu não consigo. Depois isso manifesta-se na ação, não fazendo. Mas é um hábito. Então, o que é que acontece quando damos por nós nessa situação? O que é que está a acontecer internamente? A pessoa reconheceu que não fiz aquilo que eu devia ter feito, ou fiz aquilo que eu não devia ter feito. O que é que acontece? O que é que vem logo a seguir? Como é que reagimos? Zangamos? Ok. Zangamos com quem? Nós. Às vezes também zangamos com os outros, não? Mas a pessoa também primeiro experimenta ver se aquilo cola em alguém. Culpabilização, não é? Culpabilização. Sim. Arrependimento. E decidimos que para a próxima é que não vamos fazer. E decidimos para a próxima não vamos fazer. Vai ficar por aqui. E depois o que é que acontece? E depois repete-se. Então, no momento da tal ação ou não ação, como queiram, pelos vistos, o poder de ação não está no crítico, no lado que culpabiliza e se zanga e por aí fora. Não é? Agora, alguém já parou para ouvir, então, o lado que pelos vistos tem o poder da ação? Se não é o crítico que tem o poder da ação, e já, pelos vistos, todos concordaram que não, que bem podem criticar e chamar nomes e dizer que vai ser tudo diferente e depois nada muda, algum de vós já voltou a atenção então para o lado que continua a fazer essa ação? Algum de vós já parou para ouvir o que é que o lado que age tem para dizer? O que é que o lado que age sente? O que é que aquela ação está a preencher? Já experimentaram? Eu duvido. Mas estou mesmo curioso. Então, quem já fez a experiência de, ok, há este lado que diz, eu não devia, como é que é possível, é sempre a mesma coisa, eu vou acabar... E continuam a fazer. E eu estou a propor, então, e o que é que acontece se voltar então essa atenção, em vez de estar toda depositada no crítico, voltar-se para o lado que continua a agir dessa maneira que o crítico não está a gostar? Quando fazem isso, se alguém já o fez, o que é que aconteceu? Há um crítico e há um criticado. E é giro, há várias, não sei se já repararam que o lado criticado, por assim dizer, responde de variedíssimas formas. Essa, tentando ser razoável, vá lá também, eu estou cansado, caramba, já não há mais, tem que ser assim, e pronto, esse é o que tenta ser razoável. Pois há o lado que rebeldia. Há o lado de rebelde, há um lado que há o crítico, não fala, bumba, e faz e faz, não é? Nunca notaram mal. Há um lado também que reage perante o crítico com rebeldia. E aquilo acontece. Outras reações assim do lado que reage ao crítico. Nunca notaram o que colapsa? Responsabilizar os outros. Sim, que culpabiliza. Há um que se desculpabiliza. Não dá, não há nada a fazer. Esse é o que colapsa. Okay? Eu sou assim. Exatamente. Esse é o que colapsa perante a pressão do crítico. Que diz, isto é sempre a mesma coisa. E há um lado que colapsa, que deprime. Pronto, ok, pronto. Sou mesmo assim. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Okay.
Ainda consigo imaginar mais uma, ainda há mais uma que está aqui a ocorrer. Já fizemos como é que era? A rebeldia, o tentar ser razoável, o colapsar. Vitimização. A vitimização acho que é a mesma coisa que o colapso. E por aí. Nunca repararam um que fica, que se pisga? Fuga. Que, tipo, não está nada a acontecer. Tipo, faz de conta, a coisa fica assim nublada, há ali um lapso de consciência por instantes. Esse também nota essa versão. E nessa dinâmica, isso eu acho que é a dinâmica que está a acontecer quando não há uma consciência mais ampla e há só esta ação e reação a acontecer. Okay? Há um crítico e há um criticado que responde, pelo menos dessas maneiras que nós identificamos, e tenho certeza que isto não foi uma lista exaustiva. E isto pode-se desdobrar uma vida inteira. Okay? E não está a mudar. Por vezes, quer dizer, está a mudar às vezes só para pior, que vai ficando cada vez mais cristalizado nesse padrão de rebeldia. E se repararmos, muitos dos padrões repetitivos, estou a pensar de adição, por exemplo, eu calculo que lá está essa dinâmica. E às vezes, uma vez, a pessoa continua por rebeldia, outras até tenta ser razoável, mas lá se está a justificar, outras vezes finge que não está a acontecer e a coisa desdobra-se. Okay. Então já vimos que essa estratégia não funciona, estamos de acordo? Que o crítico e o criticado e essa dinâmica, okay, não é por aí, já tentámos o suficiente. Então eu estava a propor aquela outra versão. O que é que acontece se olharmos para esta situação sem entrar nessa dinâmica do crítico e do criticado? Como alguém que está disposto mesmo a ouvir o que é que lá está. Não tem uma agenda de tentar resolver a situação. Não está a tentar que aquilo vai passar. Está mesmo numa de deixa cá. Já que isto está a acontecer, vamos cá, como quem está a fazer mediação. Um mediador não pode tomar partido, não é? Um mediador que toma partido já não é um mediador, já lixou aquilo tudo. Então, a pessoa põe-se na posição de ser o seu mediador. Deixa cá ouvir o que lado critica, e esse lado normalmente tem que ser ouvido primeiro, porque fala muito alto, não é? O lado critica literalmente berra. Então o berro fala tão alto que a pessoa não ouve quase mais nada. Pois é, como é que é possível? Como é que eu fiz isto? E depois experimenta também ouvir o outro lado, mas já sem a perspectiva do crítico. Por isso o outro lado não precisa entrar em fuga, não precisa entrar em colapso, não precisa tentar ser razoável. É mesmo para o ouvir. O que é que essa ação que fizemos, seja ela uma ação física, verbal ou mesmo um hábito mental, essa ação é feita porque é uma tentativa de ir ao encontro de qualquer coisa, não é? A pessoa não faz aquilo, porque fiz. Quando faz aquela ação, há qualquer coisa em si que de alguma forma está a ser atendido, não é? Já experimentaram isso? Ir ter com o lado que continua a perpetuar aquilo. Mas deixa cá, mesmo ouvir este lado. Quando eu estou a agir assim, o que é que está a ser atendido? Eu acho que só quando a pessoa está disposta a fazer isso, se voltar para o lado que continua naquela ação e o ouvir sem qualquer julgamento, mesmo disposto a ouvir tudo o que lá está. E eu tenho a certeza que vai haver uma boa dose de dor, de vulnerabilidade, de uma quantidade de coisas que a pessoa não quer sentir, e é por isso é que faz aquelas ações. Aí a coisa começa a mudar. Quando a pessoa está disposta a ouvir esse lado que age daquela maneira. Ouvir e aceitar. Sim. É um ouvir mesmo. Ouvir. Ouvir mesmo. E porquê que eu acho e noto que é assim? E porquê que isso é que traz mudança? Porque as outras estratégias, todas elas eram estratégias promovidas por falta de discernimento. O crítico
É a estratégia a qual a pessoa recorre para não sentir o incómodo que está para ali acontecer. Ok? Agora, no momento em que há disponibilidade para sentir o que é que está a acontecer, por já não há necessidade do crítico, e 2, passa a haver a possibilidade de discernir as ações e até que ponto é que elas estão a ir ao encontro daquilo que é preciso ou não. E a pessoa tem a sensação que não, mas se não há um recurso de maior consciência, a pessoa continua a fazer aquilo que tem. Continua a perpetuar, seja o que for. Pode ser comer de mais, comer de menos, sexo a mais, sexo de menos, compras de mais, compras de menos. É sempre a de mais ou de menos. Exercício a mais, exercício a menos. Funciona com tudo. Até dá para meditar de mais, meditar de menos. Acho que qualquer estratégia que a pessoa adota pode servir para ser uma estratégia de entorpecimento, de não sentir. Mas é só ouvir, estamos a falar da meditação, não é? Ou seja, parar para ouvir. Sim, dar tempo é preciso para... ter as ferramentas e a prática suficiente Sim, para ajuda. que essa revelação aconteça. Não é? Exatamente. Sim, aquilo não vem por obra e graça. Quer dizer, há uns tipos que exageram tanto e aquilo está a doer tanto que depois, por obra e graça do divino, levam uma paulada tão grande que há assim um despertar. Mas eu não aconselho ir por aí, porque pode não ser isso a acontecer. Eu estou a pensar no Eckhart Tolle, estou a pensar no... Um amigo meu tem-me apresentado um tipo recentemente, o Bentinho. Há vários tipos que, assim, que estão a propor perspectivas mais despertas, e o percurso deles foi levar a estupidez ao máximo possível. Está a sofrer tanto ao ponto de morrer, até que está a um ponto, ou morro ou desperto. Mas há vários casos de morrer em vez de despertar, não há vários casos em que a pessoa dá a cabo de si antes de despertar. Mas eu não acho que... E nenhum deles propõe a pessoa seguir o seu exemplo. Não há nenhum deles a dizer, agora siga o meu. Não, as pessoas tentam expressar um caminho para despertar que não envolva levar a coisa a esse extremo de estupidez. Mas, por Quer dizer, isso... o crítico às vezes é tão forte, que não dá nenhum espaço ao que o lado criticado consiga sequer sentir aquilo que... Ou seja, só se ouve o crítico nessa... Tão boa. Então o que é que a pessoa faz quando só se ouve o crítico? Como é que a pessoa lida com alguém que vem ter connosco com uma quantidade de julgamentos em relação a nós, e que fizemos mal, e que devíamos ter feito diferente, e como é que foi possível? Como é que a pessoa lida com alguém assim? Revolta ou colapsa. Revolta ou colapsa. Ouvimos, não? E queremos mesmo resolver a situação. Okay? E estamos a lidar, imagina, é um parceiro de vida e não estão numa de divorciar já. Okay? E o lado de lá vem com montes de julgamentos. Deixamos-me falar, ouvimos e vamos ver o que é que acontece. Ouvimos, não é? Analisar qual é que é a verdadeira mensagem, tentar perceber qual é que é. Pois, a pessoa põe-se ali e deixa cá mesmo tentar ouvir o que é que está do lado de lá. Okay? E percebe qual é que faz sentido, porque há coisas que podem fazer sentido e outras não, é? Pois. Faz ali um filtro. Vai ouvir, tipo, Sim. deixa cá ver. E tenta o quê? Tenta suspender um bocadinho a sua reatividade, porque sabe, se entra naquelas dinâmicas que fizemos há bocado, aquilo não se resolve. Então, põe-se a ouvir o outro. Então é a mesma coisa. Quando temos um crítico interno que vem com uma grande veemência, a pessoa põe-se a ouvir o crítico. Ok, deixa cá ouvir este tipo. Okay. Qual é o tom emocional de um crítico? De alguém que está a dizer, mas como é que é possível? Como é que tu fizeste isto outra vez? O que é que esta pessoa está a sentir? Dor. Raiva, sim. Dor, frustração. Preocupação. E se repararmos, há uma grande preocupação, tipo, como é que isto pode ter acontecido? Não é? Na verdade, a pessoa está mesmo à rasca com o que aconteceu. Aquilo que aconteceu para ela é completamente inaceitável. Põe-na num sítio de enorme dificuldade. Okay? É isso que se passa com o nosso crítico. Este lado nosso diz, como é que é possível tu, mais uma vez, tu vais ficar...
Se ouvirmos, mesmo se não acreditarmos no crítico e ouvirmos o crítico, ok, este lado está imensamente preocupado, a querer imensamente que as coisas corram bem. E aí tu começas a ouvir o crítico também sem julgamento em relação ao crítico, que é uma arte para a qual a comunicação não violenta foi muito útil, seja com os críticos exteriores como os críticos interiores. Porquê é que eu fui buscar a comunicação não violenta? Porque a comunicação não violenta tem um ponto de partida que é, seja o que for que está a ser dito, aquilo que está a ser dito ou é um obrigado ou é um por favor. É um pedido ou é um agradecimento. Ora, um crítico é um por favor. Se é crítico não está a dizer obrigado, ninguém diz obrigado a crítica. Não. O crítico, o nosso crítico, agora voltando, ele está ali com um por favor enorme. Okay? Se há um por favor, há uma necessidade não atendida, correto? Então, uma boa maneira de lidar com um crítico é não tomar o que o crítico está a dizer como sendo algo sobre que está de errado connosco, mas sim uma expressão bastante alienada de uma necessidade não atendida. Então, e aí, está preocupado. O que é que o preocupa tanto? O que é mesmo importante que não está a ser atendido? E aí a pessoa põe o foco no que é importante, em vez de estar com o foco no que é que está de errado. E começa mesmo a conseguir empatizar com o seu crítico. O giro disto, assim, internamente, é que a pessoa, quando começa a ouvir o crítico, vê que está preocupado. E começa a apreender o que é que o crítico não quer que aconteça. E à medida que vai apreendendo o que é que o crítico não quer que aconteça, começa também a empatizar com o que é que o crítico não quer que a pessoa sinta. Okay? E ao saber, começa a empatizar com o que é que não quer que a pessoa sinta, começa a ter noção do que é que o crítico gostaria que a pessoa sentisse. Então, perante variadíssimas situações, aquilo que eu venho descobrindo no meu processo é que perante variadíssimas situações que nem têm nada a ver uma coisa com outra, há ali um padrão de comportamento muito semelhante a que ou não me deixa fazer e de facto há uma série de julgamentos associados que vão bater aí nesta eu não vou ser capaz ou com é mesmo eu não vou ser capaz e um medo Devagar, estavas no sítio certo, não pules. Fica aí no sítio do medo. E o medo, e a pessoa pumba, já vai embora. É nesse sítio. Exatamente, é um medo de poder fazer e sentir-me exposta perante o não ser capaz. É esse o sítio. Essa é a primeira. Quando está tudo assim muito enredilhado, é como. Isto é uma metáfora que vem da experiência somática. Sabe aquele jogo do Mikado? Okay. Qual é o pauzinho mais importante que a pessoa tem que conseguir tirar? É o branco. Não é? É branco. Não, o preto. No meu era o preto. É branco. Pronto. É aquele que depois, com aquele, a pessoa pode tirar todos, não é? Se eu bem me lembro, é isso. Esse pauzinho preto, agora em termos de quando a pessoa está a lidar com um processo em que está tudo muito... O pauzinho é o medo. Esse é o primeiro que a pessoa precisa aprender a conseguir pegar pela pontinha sem estrangulhar aquilo tudo. É o medo. Quando a pessoa descobre o medo, ok, é aqui. E então a pessoa começa por empatizar com o seu medo. E empatizar com o medo, deixa-me cá respirar com este lado que está cheio de medo. E empatizar é ouvir o que é que ele não quer que aconteça, o que é que ele não quer que venha a ser sentido. E poder sentir aquilo que ele não quer que seja sentido. E quando aquilo que o lado que está com medo, aquilo que ele não quer que seja sentido, é sentido, o medo desaparece. E desbloqueia. Desbloqueia. O medo é o guardião. Quando não há consciência para abarcar este lado da vida, a consciência necessária, então vem o medo. E protege. Mas, na verdade, o que o medo quer mesmo é que haja alguém para abraçar aquilo que precisa ser abraçado, aquilo que está a doer. Mas se não houve, se a pessoa não tem um precedente, se ninguém lhe ensinou
a acolher aquela vulnerabilidade. Antes, pelo contrário, tu até pode ter adquirido a mensagem que esse lado não é completamente inaceitável. O não ser capaz, a sua vulnerabilidade, a sua impotência. Aí pronto, lá vem o guardião. Nunca mais ela vai parar aquele sítio. Ia propor terminarmos com um poema que está na altura de terminar, mas é do David White e ele chama este poema Autorretrato. Não sei se é um dos meus, porque costumava ser um dos meus favoritos. Eu não sei se é curioso como os poemas, pelo menos comigo, têm fases. E este já não o leio há imenso tempo, mas nesta conversa fez-me lembrar esse poema. Ele eu vou ler em inglês e depois leio em português, só porque não foi um poema muito fácil de traduzir. Então chama-se Self-Portrait. It doesn't interest me if there is one God or many gods. I want to know if you belong or feel abandoned. If you know despair or can see it in others. I want to know if you are prepared to live in the world with its harsh need to change you. If you can look back with firm eyes saying, "This is where I stand." I want to know if you know how to melt into that fierce heat of living, falling toward the center of your longing. I want to know if you are willing to live day by day with the consequence of love and the bitter and wanted passion of your sure defeat. I have heard in that fierce embrace even the gods speak of God. Não me interessa se há um Deus ou muitos deuses. Quero saber se pertences ou se te sentes abandonado. Se conheces o desespero ou sabes vê-lo nos outros. Quero saber se estás preparado a viver no mundo com a sua rude necessidade de te mudar. Se podes olhar para trás com olhos firmes dizendo, é aqui que estou. Quero saber se sabes como derreter naquele calor feroz de viver, caindo para o centro do teu querer. Quero saber se estás preparado a viver dia após dia, com as consequências de amar e a amarga e indesejada paixão da tua derrota. Foi-me dito que nesse feroz abraço até os deuses falam de Deus. David White. Boa semana. Obrigado. Igualmente, obrigado.